Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião e hoje nós vamos estudar sobre um assunto que eu considero super importante. É um assunto em que envolve dois personagens da história que particularmente eu considero que foram os principais responsáveis por grandes problemas que hoje nós encontramos na teologia cristã, tá? Nós falaremos sobre Marcião de Sinop e sobre o imperador romano Constantino. Então, Marcião de Sinop, ele nasceu em 85, depois de Cristo. Ele era natural da cidade de Sinop e essa cidade ela está localizada junto ao Mar Negro, na atual região da Turquia. E ele tinha os pais que exerciam o sacerdócio na igreja da época, Era não sacerdotes das tribos de Israel, mas eles eram bispos e eram de grande influência na igreja daquela época. Então, Marcião, ele criou uma doutrina completamente descontextualizada, principalmente baseada nas cartas, nos escritos do apóstolo Paulo, para variar, Isso é o que a gente mais vê hoje em dia. Então, todos esses ensinamentos de Marcião de Sinop é facilmente percebido na atual teologia, quando ela é estudada. Principalmente quando o assunto se refere à lei e à graça, Então, a teologia chamada de marcionismo, ela propunha a existência, veja que absurdo, Marcião, ele propôs dentro dos ensinamentos dele a existência de dois deuses distintos, E fator que contribuiu para o quê? Para a divisão da Bíblia e gerou os termos Antigo e Novo Testamento que você conhece. E a consequência dessa nova modalidade bíblica, ela fez com que o Novo Testamento fosse mais valorizado, mais aceito facilmente. E até hoje muitas organizações optaram por utilizar e distribuir somente parte desses escritos, que é o Novo Testamento, em vez de doar, em vez de distribuir a Bíblia completa, eu já vi particularmente o pessoal distribuindo somente ali o Novo Testamento, que é os escritos onde você vai ver o amor, sobre o amor de Jesus e tudo mais, esses exemplares. E por que é que temos essa concepção? No Antigo Testamento, nós tínhamos o Deus mau, o Deus dos judeus, considerado um Deus imperfeito, segundo as ideias de Marcião de Sinop. Então, quando você vê hoje, dentro dos conceitos religiosos, essa ideia do Novo Testamento é tudo mais light, é tudo mais tranquilo, ali tem a graça, Você vê a graça de Jesus ali. Então, essa ideia saiu da cabeça de Marcião de Sinop, porque ele considerava que o Deus do judaísmo era um Deus mau, um Deus imperfeito. Então, criou-se essa divisão da Bíblia, Velho Testamento, porque aqui já não interessa, tem coisa ali que já passou, e tarará, misturaram, pegaram o texto lá de Paulo, coisas fora do contexto, criaram esse conceito para tirar de escanteio o Velho Testamento, e agora a gente fica com o Novo Testamento, que é os escritos do Deus bonzinho, através da influência de Jesus, dos ensinos de Jesus. Então, Marcião, ele não entendeu que a graça, por exemplo, ela estava presente desde o Gênesis. Quando o Adão e Eva, eles pecaram contra Deus, eu vejo a graça de Deus ali. Deus podia ter exterminado com os dois, mas foi isso que aconteceu? Não. Qual foi a consequência do pecado deles? A expulsão do paraíso, mas não o extermínio deles. Então você vê, a gente se apega à causa, à consequência, e não à causa. A gente estuda as consequências, julga pelas consequências, não pela causa. E a nossa parte, o nosso erro, onde é que fica, O culpado é Deus, a gente é santo. Então, Marcião de Sinop não entendeu esses detalhes. Por exemplo, outro exemplo. Quando Jonas, pregou aos gentios em Nínive, você não vê a graça de Deus? Vê, Deus mandou ele ir para lá, ele nem quis ir. Ele falou, eu vou chegar lá, o pessoal lá é ruim pra caramba, vão acabar comigo. Mas Deus falou, não, vai lá. Aí você sabe toda a história, o que aconteceu,
No final das contas ele chegou lá, pregou e o pessoal se arrependeu. E quem que era aquele pessoal? Era judeus? Não, eram gentios. Você vê a graça de Deus presente quando Deus manda os profetas ao povo de Israel. Aí eles chegam lá e por causa da idolatria. Você vê, a graça está presente desde Gênesis. Então essa ideia que, né, a lei veio pelos judeus e a graça veio para Jesus, então agora, né, tipo, eles querem desvincular as coisas. Não tem como desvincular, um depende do outro. A lei e a graça andam juntos. Se não existe lei, não existe graça. Então, Marcião de Sinop, ele criou toda essa ideia completamente descontextualizada, essas doutrinas, essa teologia, e por causa disso hoje a gente sofre, a gente não consegue compreender o contexto bíblico, a gente fica baseado nessas ideias, no conceito teológico e não no conceito geral bíblico. Então, Marcião, uma das piores que ele falou foi que a criação do Deus, né, do Velho Testamento, quando começou, paganismo, né, entrou aquela guerra de deuses, né, Deus bonzinho do Novo Testamento contra o Deus ruim do Velho Testamento, o Deus dos judeus, o Deus dos gentios e tralalá, trilili. Então, a criação do Deus do Velho Testamento foi uma aberração, não foi uma benção aquilo, mas uma contradição. Por quê? Pois ele considerou uma asneira. O cara era, né, macho. Ele considerou uma asneira criar o ser humano para depois lançá-lo à perdição por causa do pecado de Adão e finalmente levá-lo à salvação, né, através de Jesus. Então aquele Deus do Velho Testamento lá, ele era meio biruta. Então Marcião, com as ideias dele, com a influência do pai, depois com a influência dele, ele gerou ele criou muitos problemas para o conceito cristão. Porém, mais tarde, o próprio catolicismo não aguentou o cara, vamos dizer assim, e excomungou ele. Porque o cara realmente passou dos limites com todas as ideias mirabolantes dele. Então acusaram o Marcião de herege, só que, infelizmente, muitos daqueles conceitos equivocados dele permaneceram no catolicismo. Depois veio o protestantismo, depois foram saindo as novas igrejas, e esses conceitos continuam na teologia de cada uma dessas denominações, começando pelo catolicismo romano. Então, passou o tempo, Marcião de Sinop morreu, e praticamente 165 depois da morte dele, né, do Marcião de Sinop, ocorre então a ruptura do cristianismo com Jerusalém, né? E o cristianismo passou a ser sediado em Roma, né? Então desvincularam o judeu, deixa para lá, Jerusalém deixa para lá, e agora a religião do império, né, romano. Então a separação da igreja gentílica de Jerusalém e dos judeus crentes em Jesus, gerou o quê? O concílio de Nicéia, o famoso concílio de Nicéia, que ocorreu na Turquia, né? A Turquia, ela tem, você pode ver dentro do contexto bíblico que as coisas que geralmente acontecem ali não são lá grande coisa, né? Geralmente são problemáticas, até porque, como está escrito em Apocalipse, ali está o trono de Satanás. Então lá na Turquia teve o concílio de Nicéia, os bispos, né, do Império Romano, da religião do Império, se reuniram para definir o novo cristianismo e as tradições agora que deveriam ser seguidas. Então, sobre ordens de quem? Do imperador romano Constantino. Vamos dizer assim que foi o Constantino que estabeleceu o cristianismo moderno. Ele junto com a turminha dele, a patotinha lá. Então, uma vez que o cristianismo moderno passou a estar agora, né, sob nova direção, né, por isso que eu chamo de cristianismo moderno, e por força, né, do Império Romano, do exército romano, então os judeus crentes em Jesus, eles foram perseguidos, eles foram acusados de hereges, foram mortos, e aí teve todo aquele grande problema para os judeus, né? Aí começou a surgir várias doutrinas equivocadas porque vocês negaram a Jesus. Aí começou a aparecer aqueles textos, né? Veio para o que era seus, os seus não receberam e caia sobre nós o sangue dele.
Aí juntaram isso, aí ó, bom, nos judeus, texto fora do contexto gera pretexto, né? E até hoje essas ideias continuam aí, o pessoal continua acusando os judeus por uma coisa que a humanidade teve culpa. Se a gente tiver que achar um culpado é a humanidade, conforme nós vamos ver no próximo vídeo. Então, no Concílio de Nicéia nasceu o cristianismo moderno, que gerou mudanças, né, na forma de culto. Em vez de ser também no sábado, passou a ser no domingo. Cancelaram as festas bíblicas que a igreja até então celebrava, né? E alteraram o calendário, cumprindo-se o escrito que você encontra lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Eliminaram Israel e os judeus do contexto bíblico, fator que mais tarde deu origem a quê? A doutrina da teologia da substituição, né? Aquela ideia que a igreja substituiu Israel e agora os gentios, porque nós aceitamos a Jesus, e agora se o judeu quiser, quase que aquela ideia que vocês têm que virar gentios, vocês têm que fazer o que a gente falar para vocês. Vocês não aceitaram Jesus, agora quem manda aqui no jogo somos nós. É mais ou menos essa ideia, né? Só que isso contradiz completamente o que Deus falou ao profeta Jeremias, né, lá no capítulo 31, do versículo 35 a 37, quando ele falou, olha, existe uma forma somente da nação de Israel deixar de ser uma nação perante mim. Se alguém conseguir fazer o que está escrito ali, você pode ler Jeremias, capítulo 31, versículo 35 a 37. Faz isso que a nação de Israel deixará de ser uma nação perante Deus para sempre. Agora, também contradiz o que Paulo falou lá na carta aos Romanos, né, capítulo 11, sobre Israel, sobre a importância dos judeus e tudo mais. Então, esses textos não valem. Então, nesse período também surgiu a doutrina da Trindade, né, que aí naquela guerra de deuses, né, Deus bonzinho, aí, pum, nasceu a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, colocaram todo mundo no mesmo patamar, colocaram Jesus, tiraram ele do contexto dele, de Messias, e já deram um upgrade em Jesus, colocaram ele agora no contexto de usurpador, e aí continua a história até hoje, né? Então, por esse motivo, é importante que você saiba que não tem como a gente considerar, numa visão geral, que a teologia seja 100% confiável, né? Ou compatível com o contexto bíblico geral. Por quê? Por causa dessas más influências. Por causa dessas coisas que vieram lá do antepassado, né? De Marcião de Sinop, não somente dele e de Constantino. Esses dois, eles tiveram as influências deles negativas, vamos dizer. Agora, dessas ideias que surgiram, foram sendo criadas novas ideias. Então, ideias equivocadas serviram de base, e dessas ideias equivocadas foram surgindo novas doutrinas, novos pensamentos, e tudo isso foi contribuindo para quê? Para que hoje, quando você abra a sua Bíblia, você leia textos, você leia a Bíblia e você não compreende. Por quê? Porque você aprende um conceito. Quando eu fui estudar teologia, o que eu estudei? Eu estudei um conceito da denominação que eu frequentava. Você, quando estuda a teologia na sua igreja, você vai estudar a teologia, o conceito da denominação que você frequenta. Você não estuda a Bíblia. Entendeu? Você vê o lado que interessa somente. E o outro lado? Aí complica, né? Então, eu não estou dizendo aqui que não seja interessante estudar a teologia. Lógico que é. Você lembra daqueles judeus, os bereanos, né? Eles escutavam o que Paulo ensinava, mas eles iam lá, e lia no contexto para ver se o que ele falava estava certo ou não, se condizia com a verdade ou não. Então, antes de você estudar a teologia, estuda a Bíblia. A Bíblia dentro do contexto dela. Esqueça essas coisas de Velho Testamento, Novo Testamento, lei, graça, toda essa confusão aí que inventaram, esqueça isso. Tenha em sua cabeça que quando os apóstolos escreveram aquelas cartinhas que depois, mais tarde, virou os escritos do Novo Testamento, tudo isso, tenha na sua cabeça que eles não pensavam que um dia aquelas cartinhas que serviram para resolver um problema específico lá em tal igreja, na outra igreja, então pegaram aquele monte de cartinha, fizeram um livro, e aquele livrinho que criaram com o nome de Novo Testamento passou a ser a regra da igreja agora, né? O Velho Testamento é o que interessa, dízimo, oferta, mais uma coisinha daqui de lá,
e o restante é o que interessa do Novo Testamento, que agora é a base do cristianismo. Isso não é a base do cristianismo. Ali você vê somente textos, cartas que serviram para resolver problemas, pequenos pontos, pequenos problemas, certo? Agora, mesmo dentro desse contexto, se você usar somente o Novo Testamento, vamos dizer que fosse verdade que essa história de Deus do Velho Testamento contra o Novo Testamento e tudo isso, vamos dizer que isso fosse verdade. Nem usando somente o Novo Testamento, você pode ver que a igreja, a teologia cristã, ela não consegue encontrar um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque definitivamente não é estudado o contexto bíblico, é somente o que interessa. Então, minha gente, vamos estudar? Vamos estudar teologia? Vamos estudar teologia. É bom? É bom. Estude história também, porque não é só a igreja, tá? Estude um pouquinho de história para você saber o que aconteceu lá por trás dos bastidores. Não saia achando que os pais da igreja são santos e tudo mais, porque não são. E, enfim, se você quer saber a realidade, estude a Bíblia dentro do contexto dela. Vai ser a melhor coisa. Depois o restante é o restante. Tá joia? Combinado? Então, minha gente, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós vamos estar fazendo outros vídeos bem interessantes aí nos próximos dias e publicando para a gente estar mudando o nosso conceito, atualizando os nossos conceitos. Tá joia? Então, um grande abraço a você e até o próximo vídeo.